Salve, salve amigo do Trocadilho FC, tudo bem? Meu nome é Juan Silva e vou te fazer companhia pelos próximos minutos, te trazendo um time que tem nome diferente, curioso, bizarro, como é o nome do quadro, tá certo? Já te faço o convite de sempre, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você não perde nada. Também segue as nossas redes sociais, também que você também não perde nada das nossas zoeiras e também do que tudo que acontece aqui no canal também, aqui no canal do Trocadilho, pelo YouTube e também aí das zoeiras pelo Brasil e mundo que sempre acontecem aqui também, tá certo? E eu vou pedir licença para os meus amigos lá de São Paulo, né, para ser um pouco clubista, talvez estadista seja a palavra correta, para trazer um time do meu estado, do meu Pará, para o nosso Nomes Bizarros do Futebol. É um time histórico do nosso estado aqui do Pará, que é o Gavião Picatg, o primeiro time indígena a jogar uma divisão estadual no Brasil. O Gavião Picatg tem raízes, na verdade, ali dos anos 80. Teve esse nome recentemente, daqui a pouco eu explico. Né? Mas o Gavião Picatg pegou ali uma história do Castanheira Esporte Clube, um time que foi criado nos anos 80, né? Na década de 1980, e que é uma equipe tradicional lá de Marabá, sudeste do estado do Pará. Certo? Em 2007, o povo Picatg adquiriu os direitos desse time, né, do Castanheira, e acabou alterando o nome para Gavião Picatg Futebol Clube, que é o time que a gente conhece, o nome que a gente conhece do time hoje em dia, certo? E aí o Gavião Picatg jogou ali por alguns anos ali uma liga marabaense, né, uma liga da cidade, né, que também inclui times de outros lugares, né, de outras cidades ali da região do Marabá, conquistou títulos e tudo mais, mas com o nome de Castanheira, né? E a partir de 2009 conseguiu ali se profissionalizar para ser um time de futebol de fato e conseguiu ali colocar o nome de Gavião Picatg como o nome de fato da equipe, certo? E aí disputou ali o campeonato, continuou disputando ali a Liga Marabaense, mas chegou um certo momento que parou, né? E aí começou a jogar pela segunda divisão do Campeonato Paraense, onde começou a jogar profissionalmente de fato, né? E o detalhe interessante, né? Como eu falei, para ser um time histórico, o primeiro time indígena. O time do Gavião Picatg começou um time majoritariamente indígenas, né? Mas lógico, com o passar do tempo, outros jogadores de outras regiões acabaram chegando e o Gavião acabou ficando um time misto ali entre indígenas e pessoas que vieram também de fora e outros jogadores. Como eu falei, a partir de 2009 o time acabou se tornando profissional, né? E naquele mesmo ano disputou a segunda divisão do Campeonato Paraense, mas acabou não passando de fase, né? Acabou não passando da primeira fase, certo? Em 2010 o time conseguiu chegar ao terceiro lugar do campeonato, mas como a segunda divisão, a nossa segundinha paraense, conhecida também carinhosamente como segundinha Champions League, só dá duas vagas para times para a primeira divisão, né? Ou seja, os finalistas da competição. O Gavião acabou ficando em terceiro. Nos anos seguintes, né, o time acabou não tendo boas campanhas, ficou em sexto e sétimo lugares, respectivamente, e não conseguiu ali ter sucesso como no ano de 2010. Mas em 2013, o time chegou ao vice-campeonato da segundinha Champions League e finalmente conseguiu disputar o Campeonato Paraense, né, no ano seguinte, em 2014. E lá acabou não conseguindo não conseguiu ter uma boa campanha, ficou na lanterna do campeonato e aí novamente voltou para a segundinha. Vale lembrar também que na temporada passada, né, na verdade em 2018,
O Gavião também não passou da primeira fase. Acabou não passando da primeira fase, ficou com apenas 3 pontos, num grupo que tinha a tradicionalíssima Turnaluso brasileira. O Gavião manda seus jogos no estádio municipal Zinho de Oliveira, conhecido também como Velho Zinho. O local foi construído na década de 70 e teve esse nome em homenagem a Zinho Oliveira, um paraense da ilha do Marajó que chegou em Marabá por volta ali da década de 20 e, como era uma pessoa muito expansiva, trouxe o esporte no sangue, fundando em 1943 o Bangu Esporte Clube. Coleciona na carreira também os cargos de vereador, delegado, mas também foi jogador, atuando como goleiro na equipe do Bangu, ou seja, na equipe em que ele criou. O Zinho conviveu com futebol até sua morte em 1962. Muita história para contar. O grande nome do Gavião Kikatg foi o atacante Aru, um indígena, né, um jogador da tribo Kikatg, né, que fez história lá no time. E era um dos símbolos não só do time, né, não só do Gavião Kikatg Futebol Clube, mas também da etnia, né, da tribo que ele pertencia. Né. Mas infelizmente o Aru acabou falecendo no ano passado, vítima de um acidente automobilístico, né, quando ia chegando à sua aldeia e acabou batendo num caminhão. Infelizmente ele faleceu e deixou aí seu legado diante da sua tribo e do time que ele ajudou a construir. O Aru, ele jogou também na equipe do Palmas, do Imperatriz e também do Parauapebas. No primeiro ano do Gavião Kikatg na primeira divisão, o Aru fez 10 gols, sendo artilheiro da equipe naquela ocasião. E assim vai se encerrando mais um Nomes Bizarros do Futebol. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Chama os amigos para assistir com a gente também esse vídeo e também os outros do nosso canal. Aquele convite esperto do começo do vídeo que eu sempre faço. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, você não perde nada. Também se inscreve aí, segue a gente nas nossas redes sociais. Além dos vídeos que você fica sabendo que também a gente divulga por lá, também tem muita zoeira, tem muita coisa boa acontecendo por lá, principalmente no nosso Instagram, que tá bombando demais, tá certo? E aí fica o convite, comenta aqui um time curioso, um time que você viu por aí que tem um nome diferente, até bizarro mesmo, como é o nome do quadro, e aí a gente também fala desse time por aqui, tá certo? Um grande abraço, até semana que vem.